Fala pessoal, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês um pouco mais sobre o pacote Brasil Match, né? Eu fiz um post tempos atrás e agora eu vou rodar com vocês aqui o, o script, né? Do pacote Brasil Match, né? Que a gente vai estar tendo acesso aos dados das estações automáticas do InMatch. E além disso, eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas extras, né? Que o pacote não tem, como por exemplo eu tentar achar qual que é a estação que está mais próxima de mim, né? Exportar o data frame, né, com as informações que eu baixei e também montar no final uma figurinha, né, mostrando ali qual que foi o comportamento da evapotranspiração ao longo do tempo, né, que é o objetivo final e principal do pacote Brasil Match, tá certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, já aqui no R, eu já trouxe para vocês o script aqui montado, né, da forma como eu também apresentei lá no post do Instagram, né, do @profhidro. Então, o primeiro passo para você fazer, né, o download das informações é você instalar o pacote, né, obviamente. Então, você instala aí através da função install.packages, né? Então, você coloca aqui o nome do pacote entre parênteses, né, roda a linha que ele vai estar instalando o pacote aí normalmente. Depois que você instala o pacote, você tem que ativar o pacote, né? Eu não vou instalar o pacote aqui porque eu já tenho ele instalado, né? Mas vou ativar ele aqui, né? Através da função library. Então, função library, entre parênteses, o nome do pacote agora já sem aspas. Então, rodei aqui, ativei o pacote. O primeiro passo aqui agora, né, já dentro do pacote Brasil Match, é você fazer verificar quais as estações que o IMATch disponibiliza, né? Quais são as estações automáticas do IMATch, né? Já que aqui a gente está utilizando somente estações automáticas. Então, para isso, eu utilizo a função dentro do pacote Brasil Match, né? A função cStationsInfo, né? Então, eu vou ver as informações de todas as estações. E aqui, no meu caso, eu estou já atribuindo isso aqui a uma variável que eu estou chamando de estações, tá? Então, rodei a linha aqui, né? Vou visualizar essa variável estações, então se eu apertar Ctrl, né, e clicar em cima do nome estações, ele vai abrir uma tabelinha aqui, um data frame, né, com todas as estações, né, que eu tenho, o código da estação lá na OMM, né, na Organização Meteorológica Mundial, a latitude da estação, a longitude da estação e a altitude da estação. Então, como vocês podem ver aqui, são 589 linhas, né? Então, logo, 589 estações. Voltar aqui para o pacote. Então, visto, né, as estações, né, que eu tenho aqui, eu vou o quê? Escolher uma dessas estações para estar fazendo o download, né? Claro que posso escolher várias, né, quantas eu quiser. Mas para o nosso exemplo aqui, eu vou utilizar, né, vou fazer somente o download de uma estação. Então, o próximo passo, né, é utilizar a função download, né, underline AWS, underline match, underline daily, né, que eu vou baixar os dados diários, né, das estações automáticas do IMATch. Então, essa aqui que é a função, né. E o primeiro argumento da função é o station, né, que eu vou informar para o R, né, qual que é a estação, né, qual que é o código da estação que eu estou querendo fazer o download, né, que eu puxei justamente dessa primeira coluna aqui, OMM. Eu verifiquei que eu quero baixar o dado, né, da estação A521. O segundo argumento da função é entrar com a data, né, de início dos meus dados. E o terceiro argumento da função aqui vai ser a data final dos dados que eu quero baixar, né? E estou fazendo o quê? Atribuindo tudo isso aqui a um data frame chamado DF. Então vou rodar a linha aqui, rodei. Aqui ele começa a fazer o download, né, dos dados. Então, quanto mais estações, né, que se eu colocasse aqui, por exemplo, em um for, né, mais o processo ia ser demorado, né? Mas acaba que para uma estação ele faz isso rapidinho. Bom, feito o download dos dados, né, a gente consegue ver aqui que ele baixou, né, 98,9 megas, né, referente a essa estação aqui, A521. Eu vou querer ver agora o meu data frame, né, com os dados que eu baixei. Então, se eu der aqui um view, né, dentro na data frame DF, ele vai novamente, né, me abrir a data frame da mesma forma que ele abriu a tabela com as estações, né? Ou eu posso, né, daqui clicar Ctrl e clicar em cima do DF, mas eu vou verificar através do comando view.
Aí, como vocês podem ver aqui agora, né, ele baixou lá de 1º de 2020 até 31/12 de 2020, né? E aqui a gente tem informação sobre várias variáveis meteorológicas, né? Todas as variáveis que são medidas em uma estação automática do IMET. E aqui, nas últimas 4 colunas, ele traz as mesmas informações que ele trouxe lá na tabela das estações, né? Que é o código da estação, latitude, longitude e a altitude. Tá? E agora o próximo passo já é de fato calcular a evapotranspiração de referência, né? Que no nosso caso aqui ela é feita através do método Pinion-Monti, né? Que está parametrizado lá na FAO 56. Então, como vocês podem ver aqui, a função para estar fazendo o cálculo da evapotranspiração é a daily, né, _ETO, _FAO 56. E aqui você entra já com todos os argumentos, né, que são necessários para estar fazendo o cálculo da evapotranspiração. Então, o primeiro argumento é a latitude, ou seja, lat vai ser igual ao quê? A variável, né, ao arquivo df, né, cifrão, coluna, onde tem as informações da latitude. Temperatura mínima, df, cifrão, né, que é a variável df, né, deixa eu mostrar aqui para vocês, df, né, cifrão, a coluna que eu tenho a temperatura mínima, né. Temperatura máxima, a mesma coisa. Temperatura máxima vai ser igual ao df, cifrão, a coluna que eu tenho a temperatura máxima. Tudo isso aqui, né, como vocês podem ver, está relacionado à dataframe df. Né? Então, todas as informações necessárias para que eu faça o cálculo da ET0, né, da ETO, está tudo dentro da dataframe df. Vou rodar aqui o comando, né? Então eu vou atribuir isso tudo aqui a uma variável que eu estou chamando aqui de ETO. Rodei aqui, tá? Vou rodar aqui a variável ETO aqui, cliquei, rodei. Vocês vão ver que ele vai trazer aqui, né, um vetor numérico com 365 informações, né? Porque eu tenho 365 dias no ano. Então eu tenho, né, 365 informações de ET0. Ah, Micael, por que ele não calculou essas últimas 4 aqui? Se a gente for olhar lá na tabela no dataframe, né, a gente vai ver que as últimas informações deve ter informação faltante, né? Então, por isso, como vocês podem ver aqui, né, como eu tenho informação faltante, obviamente ele não conseguiu fazer o cálculo, né, da ET0, né, da ETO para esses últimos dias, tá? Beleza. A gente tem, né, o script rodando aqui, né, muito bacana, muito útil, mas a gente tem algo que a gente pode melhorar aqui, né? Implementar aqui nesse exato momento, que é fazer o quê? Eu posso verificar qual é a estação que está mais próxima de mim, né, para que eu baixe os dados daquela estação, né? Por exemplo, estou fazendo um projeto de irrigação, né? Quero calcular a evapotranspiração naquela região, né? Então eu quero, obviamente, utilizar a estação que está mais próxima de mim, né? Então eu quero saber qual que é a estação que está mais próxima de mim, né? Outra coisa, eu quero exportar esses dados de evapotranspiração e também exportar os dados das variáveis climáticas que eu tenho aqui, né, para usar em qualquer outro tipo de projeto. Também a gente tem como fazer isso, né? E por fim, a gente pode querer fazer também uma figura, né, mostrando qual que foi o comportamento aí da evapotranspiração ao longo do tempo, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Aí eu já deixei o script pronto aqui, né, para ir passando, né, da mesma forma como eu fiz no primeiro, para ir passando linha a linha com vocês. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é a mesma coisa, né? Eu vou instalar o pacote, né? Vou dar o library no BrasilMet, né? Dar um library no dplyr, né, que é outro pacote que eu estou utilizando. Caso vocês não tenham, também tem que instalar da mesma forma como vocês fizeram a instalação do BrasilMet, tá? O BrasilMet eu já rodei, né, com o library. Vou rodar o dplyr aqui agora. Beleza, aqui é a mesma coisa, né? Vou rodar estações, né? Se eu vim aqui em estações, ele vai trazer as mesmas informações que eu já tinha, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou entrar, né? Se eu quero saber qual que é a estação que está mais próxima de mim, eu vou entrar com a latitude e a longitude do ponto onde eu estou, né? Eu moro aqui em Belo Horizonte, então eu peguei um valor de lat long aqui do município de Belo Horizonte, né? Um valor qualquer, tá? Para eu buscar, né, qual que é a estação que está mais próxima daqui desses valores que eu joguei, né?
Só que uma observação que eu faço aqui é que na fórmula, quando a gente for calcular, né, a distância entre dois pontos, a gente vai estar entrando com o valor em radianos. Então o que eu faço? Eu peguei aqui, né, criei uma variável que vai chamar myLat, né, que é a minha latitude, tá? Entrei com o valor da minha latitude, que é esse menos 19,91, né, aproximadamente. Só que eu quero esse valor em radiano, né? Então, para eu converter isso aqui, né, de graus decimais para radiano, eu tenho que multiplicar vezes 2 vezes π dividido por 360. E a mesma coisa eu fiz para longitude, né? Eu criei uma variável que vai chamar mylong, né, que é a minha longitude do ponto onde eu estou. Entrei com o valor da longitude, né, menos 43,94 aproximadamente, e estou convertendo aí agora para radianos, né, multiplicando por 2 vezes π dividido por 360. Aí eu vou convidar vocês a dar uma olhadinha nesse site aqui, que ele exemplifica bem, né, ele mostra como que é feito o cálculo aí da distância entre dois pontos, né? Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou calcular a distância do meu ponto para todas as estações que eu tenho, né, disponibilizadas aqui na variável estações, né, que eu baixei com esse pacote aqui, tá? E vou pegar, obviamente, aquela que tem a menor distância, né, do local onde eu estou. Então vocês podem dar uma olhadinha nesse site aqui, né, que ele mostra, até vou conseguir abrir aqui para vocês, ele mostra aqui como que é feito o cálculo, né, até mostra aqui como que vocês podem fazer isso em C++, Java, né, Python, tá? Mas é basicamente utilizar essa equaçãozinha aqui, né, a distância, né, a variável d, eu consigo calcular entre dois pontos, tá? Então, eu peguei lá, né, copiei aquela fórmula, né, para conseguir digitar ela aqui no R, tá? Então, essa fórmula que eu estou, né, grifando aqui, a mesma fórmula lá do site. E essa distância que ele acha aqui, né, a distância em milhas, né? Só que a gente quer a distância em quilômetros, né? Então, se eu quero converter de milhas para quilômetros, né, só é eu multiplicar por 1,6, né, que é o valor aproximado, ou 1,6,09344, que é o valor exato aí para converter de milhas para quilômetros, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Bom, eu tenho a minha tabela que chama estações, né? Tenho os códigos das estações, tenho a latitude, tenho a longitude e tenho a altitude. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a função mutate, né, que é do pacote dplyr, para estar criando novos campos, né, nessa variável aqui, estações. E o que eu quero criar aqui? Eu quero converter a minha latitude e a minha longitude para radianos e quero criar outra coluna calculando a distância desse ponto aqui, que eu tenho das estações, né, de todas as estações, para o ponto que eu estou, que é o ponto onde eu tenho a minha latitude e a minha longitude, tá? Ou seja, utilizando essa fórmula aqui, ó. Então, vamos lá. Eu entrei com a função mutate, né? Informei qual que é a variável que eu quero que ele adicione essas novas colunas, que é a minha variável estações, e estou atribuindo a mesma variável, tá? Vírgula, né? Aí agora eu vou criar uma coluna que vai se chamar lat_r, que ela vai ser o quê? Ela vai ser a coluna latitude, né, vezes 2 vezes π dividido por 360, tá? Então eu estou convertendo essa minha coluna aqui de latitude para radiano, né, inserindo ela em uma coluna que vai se chamar lat_r. A mesma coisa eu faço para a longitude, né, crio uma coluna que vai se chamar long_r, onde eu multiplico a latitude vezes 2 vezes π dividido por 360 e converto para radiano. E agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular qual que é a distância de todas as estações para o ponto onde eu estou, né, que no caso seria a minha lat e a minha long. Para isso eu utilizo essa equação aqui, ó, que é a que eu estou mostrando para vocês, tá? Já multipliquei aqui, né, por 1,6, que é para converter em quilômetros. Então, a minha coluna, que vai se chamar distância, ela vai ser igual ao quê? 1,6 vezes o que eu tenho na fórmula lá em cima, que é o quê? 3.963 vezes o arcosseno, né, de tudo isso aqui dentro, que é o quê? O seno do lat_r, que é o quê? A latitude da estação, vezes o seno da minha latitude, tá? Do mylat aqui, né? Mais o cosseno do lat_r, que é a latitude da estação, vezes o cosseno da minha latitude, vezes o cosseno, abre parênteses, da minha longitude, menos a longitude da estação, tá?
Vou rodar isso aqui agora, para vocês verem. Rodei. Dei um erro no mutate, porque possivelmente eu não ativei o dplyr, né? Então vamos lá, estações. MyLat não foi encontrada. Aqui, ó. Ou seja, eu não rodei os valores de MyLat e MyLong, né? Rodei aqui agora. Vamos lá rodar novamente. Estações. Agora, se eu for lá no meu DataFrame estações, a gente vai ver o quê? Né? Que a gente adicionou essas 3 colunas aqui, né? A lat_r, long_r, né? E a distance. Aqui radianos e a distância que eu tenho entre o meu ponto que eu tô, né? E a estação que eu tô analisando. Então, se, né, eu ordenar aqui do menor para o menor, da menor distância para a maior distância, eu vou ver o quê? Que a menor distância do ponto onde eu estou é para a estação A521, né? Então, se eu for aqui, ó, por exemplo, lá no site do IMET, né? Vou aqui no site do IMET, dados meteorológicos, catálogo de estações automáticas, tá? Ele vai abrir o catálogo, vou dar um Ctrl F aqui, A521. A gente vai ver que é no município de Belo Horizonte, né? E a estação da Pampulha, né? E é exatamente isso. Eu moro aqui na Pampulha, então a estação que eu tenho mais próximo de mim é a estação Pampulha. A gente vê que em Belo Horizonte a gente tem 2 estações, né? O Cercadinho e a da Pampulha, tá? Então agora, se eu tô nesse ponto, né? Eu vou querer, obviamente, baixar os dados dessa estação, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a função arrange, né, que ele vai fazer o quê? Vai rearranjar esses dados aqui, ordenando da menor para maior, né? Aqui eu que ordenei clicando na setinha. Mas quando eu gero o data frame, ele não vem ordenado, né? Aqui, através da função arrange, eu vou ordenar, né? Então eu vou entrar com a variável que eu quero e eu quero ordenar utilizando a coluna distance, né? Que eu quero ordenar da menor para maior. Se eu quisesse ordenar da maior para a menor, era só eu botar um menos aqui na frente, tá? Mas eu quero da menor para maior. Então, eu rodei aqui, né? Se eu for olhar aqui, ele já vai estar ordenado, porque eu já tinha ordenado, né? Da menor para maior. E agora, se eu rodo essa coluna, essa linha do jeito que ela está aqui, eu estou acessando a variável estações, né? Primeira linha, todas as colunas, tá? Então, se eu rodar isso aqui, ó, vocês vão ver que eu estou acessando a primeira linha, né? Todas as colunas, que é justamente a linha da estação que eu quero utilizar, né? Se eu faço isso aqui, se eu acesso a primeira linha e a primeira coluna, né, eu vou ter a estação que eu quero utilizar, né, que é a que está mais próxima de mim. Se eu rodo aqui estações, cifrão, acesso a coluna OMM, né, e rodo a primeira linha, ele vai me trazer somente a informação, né, exatamente o nome da estação que eu quero utilizar. Então, se eu tenho isso aqui, ó, né, se eu ordenei da menor distância para a maior distância e consigo acessar a primeira linha dessa forma aqui, o que eu vou fazer? Quando eu for fazer o download dos dados, é só eu substituir o nome da estação pelo acesso que eu consigo fazer à estação, que é justamente, né, acessando a coluna dela e a primeira linha, né? Se eu rodar isso aqui, a gente já viu que ele vai me retornar a estação que eu quero baixar, tá? Eu não vou baixar novamente os dados aqui, porque, né, a variável df, ela já está com os dados dessa estação, né? Se a gente ver cá em cima, quando eu baixei, é da A521, né, que eu já fiz isso propositalmente. Então eu não vou baixar novamente, né? Mas se eu rodar aqui, né, da forma como essa linha está, né, configurada, ele vai baixar exatamente os dados da estação A521, que fica aqui em Belo Horizonte, na região da Pampulha, né? Então se eu der um view df aqui, ele vai me retornar novamente o data frame, né, com as estações. Aqui, se eu quiser calcular a ETO, né, ele vai calcular aqui novamente, mas não precisa, porque eu estarei calculando novamente a evapotranspiração para a estação, né, A521, tá? Beleza, só que a gente viu que quando ele faz esse cálculo, né, que eu atribuo aqui a variável ETO, isso aqui é um vetor numérico, né? Só que eu quero transformar isso aqui em um data frame, né, para que eu consiga juntar o data frame da ETO com o data frame das estações, né, das informações da estação que eu baixei, tá? Então, eu vou rodar aqui, ó, ETO vai receber o quê? Data.frame da variável ETO, ou seja, vai converter essa variável ETO para um data frame,
tá? Rodei aqui. Aí agora, se eu der, né, um view ETO, ele vai abrir um data frame, né? Igual ele abriu para os outros. Tá vendo? Então ele abriu um data frame aqui, né? Do 1 até o 366, né? Beleza. Agora o que eu quero fazer? Eu quero combinar os dois dados que eu tenho, né? Que seria o quê? A data frame, tá? Com a ETO, né? Porque no DF eu tenho a informação das estações meteorológicas, né? E no ETO eu tenho o valor da evapotranspiração. Combinei aqui, ó, vou rodar, né? Então a função que eu utilizo é a cbind, né? Que é a de combinar colunas, né? Cbind, combinei as colunas, combinei. E se a gente for dar uma olhadinha aqui, ó, na estrutura do data frame final, né? Que eu tô chamando ele de DF final, a gente vê, né, o que cada coluna é, né? A ETO é uma coluna de números, né? O station code é uma coluna de caracteres, né? E a data, né, a gente vai converter isso aqui com o s.date, né, para que eu consiga montar o meu gráfico, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? O df final cifrão date, né, a atualização da coluna data, eu vou converter ela em data, né, utilizando a função s.date, tá? Converti em data, né, se eu rodo novamente o str do data frame final, a gente vê que agora aqui, né, a coluna data ela está como date, né? E eu posso abrir, né, o data frame final, né? Se eu abro o data frame final aqui, a gente vê que agora ele tem as informações da evapotranspiração, né? Aí agora o que eu quero fazer? Eu quero exportar esse meu data frame, né? Porque eu quero utilizar essas informações, né? Vou colocar em um relatório ou algo do tipo, tá? Para isso eu vou utilizar o pacote write.xl, né? Que ele vai escrever o Excel, tá? Então eu vou rodar aqui o library write.xl. E utilizei a função write_xlsx, né, que ele vai gerar um arquivo em xlsx. Entro com a variável que eu quero, né, exportar como Excel. E aqui eu vou informar o caminho, né, da pasta que eu quero salvar esse arquivo. Colocando aqui já o nome do arquivo, .xlsx, que é o formato. Rodei aqui. Vou lá na minha pasta. Pronto, ele já criou aqui o data frame, né, com todas aquelas informações. Estou abrindo aqui para mostrar para vocês. Ele abriu na outra tela aqui, vou trazer para cá. Então aqui eu tenho, né, todas aquelas informações que eu tinha lá no R, incluindo, né, a evapotranspiração, tá? E agora o que eu quero fazer? Eu quero montar uma figurinha, né, porque eu tenho o valor da ETR, né, da evapotranspiração, e eu quero montar uma figura. Para isso eu vou estar utilizando, né, o famoso ggplot, né, que a gente consegue fazer figuras muito bonitas utilizando ggplot, né? Então library ggplot2, tá? Ativei o ggplot e aqui eu vou chamar a figura de g, tá? Entro com a função ggplot, né? Primeiro eu entro com o arquivo que contém as informações. Aqui eu determino quais que são, né, o eixo x e o eixo y. No eixo x eu quero as datas, né, para fazer para verificar qual que é o comportamento da evapotranspiração ao longo de todo o ano, né? E no Y vai entrar com a minha coluna ETO, né? Que é o valor da evapotranspiração, tá? Mas, né? Isso aqui eu quero o gráfico de linha, né? Eu utilizei a função geoline. O gráfico ele vai ser na cor azul. Aqui eu entrei com os labs, né? No caso no eixo X eu quero data, no Y eu quero ETO, né? Em milímetros por dia, né? O título do gráfico, né, vai ser ETO diária, e o subtítulo eu já coloquei aqui, né, Estação EMET A1521 em Belo Horizonte, MG, tá? Mais, né, a escala em X, como ela é data, né, eu coloquei o quê? Utilizei essa função aqui, scale_x_date, onde o argumento date_labels, ele é o quê? O formato que eu quero que apareça a minha data, tá? Então vai ser porcentagem dia, porcentagem B, né, que aqui ele entra com o mês, tá? O mês abreviado, barra invertida N, né, que é para dar um enter para outra linha, porcentagem Y, né, que vai entrar com o ano, mais o tema do gráfico, tá? Então vou rodar essa linha aqui agora. Gerou o gráfico, né? Se vocês conseguem ver aqui, se rodar somente o gráfico, ele já vai aparecer aqui, né? Aí agora eu quero exportar o gráfico, né?
eu entro com a função JPEG, né, o caminho que eu quero que o gráfico seja salvo, as dimensões do gráfico, né, a unidade que vai ser em milímetro e a resolução. Tá? Depois print G e dev off. Rodei aqui, rodei aqui, rodei aqui. Se a gente for lá na nossa pasta, né, onde eu salvei, a gente consegue ver aqui a figura, né, da evapotranspiração ao longo do tempo. E, obviamente, eu posso fazer, né, da mesma forma que eu fiz o gráfico para evapotranspiração, eu posso fazer o gráfico para qualquer outra variável, né, que eu tenha na tabela. Basta o quê? Basta eu mudar qual que é, né, o eixo Y, né? O eixo X vai continuar sendo a data, porque a gente quer avaliar ao longo do tempo, mas eu posso mudar aqui o eixo Y para qualquer outra variável. Tá? Bom, pessoal, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, né? O pacote Brasilbet ele é muito bom para quem trabalha com dados meteorológicos, né? Que você consegue fazer de forma automática o download dos dados. E aqui a gente mostrou, né, algumas coisinhas a mais que a gente pode fazer com ele, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um joinha, né? Curtir o vídeo. E pode me mandar mensagem, deixar comentário, ir lá no Instagram me mandar mensagem, caso tenham ficado ainda com alguma dúvida. Valeu, abração.